Testemunhos da passagem de muitos imigrantes por Fátima, especialmente recordados na peregrinação de agosto. Tempo agora para falarmos sobre uma problemática relacionada com a mobilidade humana e que desafia Portugal de forma crescente: os refugiados. André Costa Jorge é diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal e hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Em que termos devemos olhar esta temática dos refugiados na sociedade portuguesa? Ora bem, a sociedade portuguesa, enfim, e Portugal, faz parte da zona do mundo, da região do mundo que é um lugar de esperança para muitos dos refugiados. Portugal, de facto, não está propriamente nas rotas de trânsito principal dos refugiados. Enquanto país de acolhimento de refugiados. No entanto, é e deve ser, no âmbito da solidariedade europeia, um dos países que pode colaborar para o desanuviamento da situação de países que têm uma maior pressão migratória, como, por exemplo, a Itália, ou a Grécia, ou Malta, ou neste momento, mais recentemente, também pelas vias terrestres, a Hungria, que são países que estão a sofrer enorme pressão migratória, entre os quais muitos refugiados, em situações de alta vulnerabilidade, e que é necessária uma ação solidária no âmbito da União Europeia, do espaço europeu. Isso é, os países europeus, as sociedades europeias, cada país, poder contribuir para o acolhimento e para minorar o sofrimento destes refugiados. É aí que chegamos àquele número de acolhimento de 1.500 refugiados que podem estar a requerer a entrada em Portugal? Este número é um número que foi avançado e foi proposto, entretanto, os dados mais recentes apontam para uma diminuição destes números, uma vez que não houve consenso na última reunião dos ministros europeus nesta matéria. Aliás, os resultados foram, de alguma forma, bastante decepcionantes, na medida em que os números, enfim, avançados ficam muito aquém daquilo que são as reais necessidades de redistribuição e de acolhimento de refugiados na Europa. Mantém-se essa atitude de fechamento de portas por parte da Europa? Não só se mantém, como se tende a agravar, infelizmente. É verdade que o tema é complexo. Não podemos ignorar, ninguém pode ignorar, realmente que não se trata de um assunto linear. De facto, há questões que se relacionam, em primeiro lugar, com as questões de direitos humanos e de salvaguarda dos valores básicos das sociedades em que vivemos, mas há questões também relacionadas com a segurança e com a gestão de fronteiras, com, digamos, o peso e a autonomia que cada país tem na gestão das suas fronteiras, no espaço europeu, e há também questões relacionadas com a capacidade que têm ou não os Estados, cada país, de acolher. Os Estados na Europa, como sabemos, não é toda igual. Portugal tem determinadas capacidades na nossa perspectiva, e porventura não tantas capacidades como países com maior capacidade económica. No entanto, entendemos, o JRS entende, que não está a ser feito o esforço necessário para se alcançar e se atingir o bem maior. E o bem maior aqui é que se salvem vidas. E salvar vidas não deve haver grandes interpretações, é salvar vidas. E, portanto, sem limites. Não podemos, quando se trata de pessoas que estão a morrer nas fronteiras, estarmos a optar por apenas lógicas securitárias que nos defendem da chegada das pessoas e não entendemos porque é que as pessoas procuram chegar à Europa, porque é que têm que fugir dos seus países. Estamos a falar de toda uma região do mundo que, desde a África subsaariana ocidental até ao Afeganistão, portanto, toda uma zona vasta e em torno da Europa, de milhões de pessoas que procuram salvar as suas vidas, é isto que se trata. É verdade que muitas destas pessoas também, para além, não têm necessidades de salvaguarda das suas vidas, tanto como outras.
Falo sobretudo daquelas que partem por falta de condições económicas, mas também essas devem ser alvo de uma atenção especial e de uma atenção de hospitalidade e de acolhimento. Acolher um refugiado é um programa que é necessário implementar e que cada Estado tem que garantir, não é? Para além desse debate, que é político, que é económico também, que é estratégico de um país, há também o debate social. Na sua opinião, este problema dos refugiados chegou ou é colocado sequer pela sociedade civil em Portugal? Eu creio que ainda não há, para além das organizações como o JRS e outras organizações que trabalham especificamente na área das migrações e concretamente na área dos refugiados, que em Portugal não são muitas, não está feito propriamente, não há um trabalho de consciencialização global da sociedade. E esse seria o ponto de partida para o acolhimento dos refugiados? Eu creio que para lá chegarmos, e este é um dos nossos propósitos para este ano e para o ano que vem, no fundo, procurarmos alargar a rede de organizações, e concretamente as organizações da Igreja Católica, que, pela sua natureza, têm uma implantação global, a nível nacional, desde logo a nível local, e, portanto, aí há um papel muito importante no acolhimento de migrantes e de refugiados, e também a nível internacional, porque a Igreja é uma Igreja também católica, universal neste sentido, e, portanto, de alguma maneira, nesta universalidade, temos possibilidade de trabalhar de forma mais efetiva. Mas o primeiro passo, e isso, como disse e tem razão, é de haver uma maior sensibilização por parte da sociedade portuguesa para o problema dos refugiados. O problema na sociedade colocou-se quando Portugal recebeu muitos imigrantes, enfim, em alguns pontos que são exceção, felizmente, até de rejeição. Acredita que, a respeito dos refugiados, isso possa repetir-se, caso não haja esse trabalho de sensibilização e para o acolhimento? Olha, eu creio que a sociedade portuguesa, que soube tão bem nos últimos 15 anos, e já passaram 15 anos desde que houve o grande boom migratório, particularmente no início deste século, fez um esforço tremendo e houve, felizmente, também um grande consenso que é necessário, político, para que esta matéria tivesse sido tratada com a elevação que ela merece. E, de facto, não houve lugar em Portugal, ao contrário de outros países europeus, de crispações e de xenofobias exacerbadas ou coletivas, ou um sentimento negativo sobre as migrações. E, portanto, o melhor que nós podemos recolher destes últimos 15 anos é o bom que ficou, e todos nós, portugueses, acabamos por conhecer, ter algum amigo que veio para Portugal num dado momento da sua vida, ou filho de algum imigrante. E, portanto, acho que essa experiência é muito positiva, e no balanço que podemos fazer, e que todos os portugueses podem fazer, é que, olhando para trás, não ficou propriamente nenhum trauma, nenhuma situação mal resolvida. Acho que os problemas foram sendo resolvidos e houve aqui uma integração de sucesso, eu acho que foi atestada, aliás, pelos parceiros internacionais, pelas organizações internacionais, e aqui também houve um envolvimento muito forte das associações de imigrantes, das organizações não governamentais, em parceria com o Estado português, na integração de imigrantes. Para a frente, e relativamente à questão dos refugiados, eu diria que é uma situação algo diversa, à partida daquilo que foi o fenómeno das migrações dos últimos 15 anos. Primeiro, porque, de facto, as pessoas que vieram para Portugal nessa altura vinham exatamente com este propósito, e estava a haver condições económicas para a integração no mercado de trabalho. E, portanto, havia aqui uma integração por via do mercado de trabalho. E enquanto estas pessoas que Portugal irá acolher como refugiadas vêm noutro âmbito, e no âmbito de uma proteção internacional. Com certeza que há aqui que fazer um esforço de integração cultural, desde logo, porque estas pessoas chegaram a Portugal e muitas delas não têm nenhuma referência com a sociedade portuguesa, com a cultura portuguesa, e aqui joga-se um papel importante de organizações como o JRS, que poderão fazer e fazem este trabalho, e também ajudá-las a integrar, numa integração muito positiva também na sociedade portuguesa,
e também no mercado de trabalho e tornar tanto quanto possível estes refugiados como cidadãos participantes da economia nacional também. Porque se agora os refugiados estão em centros específicos, com um número a crescer de acolhimento de refugiados, enfim, a inserção será diferente na sociedade portuguesa. Eu creio que, quando falamos em grupos de pequena escala, medidas como centros de acolhimento, nós optámos como outra no nosso trabalho, no JRS, terminámos agora a reinstalação de um grupo de 14 refugiados que estavam em Marrocos, mas que eram de origens diversas, portanto, não eram marroquinos, eram população que estava em trânsito em Marrocos e que foi reinstalada em Portugal em 2014 e fizemos essa reinstalação ao longo do último ano. O que procurámos fazer é colocar as pessoas em residências, em apartamentos na cidade, para que mais rapidamente as pessoas tivessem possibilidade de viver autonomamente e de integrar-se mais rapidamente. Em grupos pequenos isto é possível, em grupos maiores o Estado português e também as organizações como nós e no caso aqui o que nós procuramos fazer, iremos procurar fazer é articular a nível local e à escala nacional para que se possa fazer a integração destes refugiados de uma forma mais ampla e contando com as forças locais, com a sociedade civil.